certeza os corações transbordam alegria. Ya solo mitema ezali kopunja punja na esengo. Este dia era uma história. Puete eloko mokolo oyo ezalaki histoire. Ela era uma profecia. Ezalaki prophétie. Mas hoje já vai se cumprir. Kasi lelo yango ezali kokokisama. Obrigado pela tua palavra. Merci Nkolo. Obrigado pela tua mão. Merci pona loboko na yo. O diabo está a continuar a ser confundido. Ete diable azali ko continuer kozala confondi. Mostra que tu está no meio do teu povo. E yo zali kolakisa to zali kati na libota na yo. Venha governar. Yo yaka ko konza kati na biso. Ozala Nkolo pe molakisi. Nos alimenta esta manhã. Lesa biso na tongo na lelo. Tomitiki na maboko na bule. Na kombo na nkembo ya Nkolo Yesu Kristo. Amen. Nazali kopesa bino mbote na kombo na Nkolo Yesu Kristo. Na boye ava to tanga liloba na Nzambe bokoki na nokofanda. Realmente estou muito grato diante de Deus. Nazali très reconnaissant liboso na Nzambe. E agradeço ricamente ao meu pastor. Pe nazali ko remercier mingi pasteur Nangai. Confiança. Pona confiance. Elegeu ficar diante do povo transmitir a palavra do Senhor. Ndenge aponi ngai nazala liboso ya peuple pona ko transmettre liloba na Nkolo. Certo, estou muito orgulhoso. Ya solo naza très fier. Porque tenho bom pai espiritual. Poete nazali na tata moko malamu na molimo. Isso que me alegra bastante. Yango ndezali ko sepelisa ngai mingi. Não tenho sobre dúvida. Pe naza na doute moko te. Para o caminho onde estou a caminhar. Pona nzela oyo nga nazali kolanda. Minha oração que guarde Deus guarda o Kamalandwa. Ete Nzambe abomba Kamalandwa. Que seja a estrela para esta nação. Poete azala minzoto pona mboka oyo. Tenho muito trabalho a fazer. Azana musala mingi pona kosala. Esse trabalho está a se ver, está a se manifestar. E musala yango ezali komimonisa. Em segundo lugar, eu queria agradecer o dono da igreja. Yami bale nazali ko remercier Nkolo ya église. O irmão pastor Ricardo. O azali ndeko pasteur Ricardo. Com o pastor Ricardo nós pensamos desde 1995. Pasteur Ricardo toyebana depuis 1995. Somos amigos de peito. Tozali bami penza. Sim, para nós temos amigos. E toza bami. Para nós temos amigos. Brana malobi toza na bami. Nós temos amigos mais próximos. Mais toza pena bami o bazali les plus proches. Então, eu agradeço ricamente. Na boy nazali ko remercier ye richement. A confiança que ele teve em me colocar diante do seu púlpito. Pona confiance oyo apesi ngai na ya na cher na ye. E ficar a palavra que Deus colocou no meu coração, o povo de Deus. Pona ko transmettre lilobo Nzambe atia na motema na ngai na peuple na Nzambe. Amém. E agradeço cada de vocês a vossa presença. Pe nazali ko remercier moko na bino pona présence na bino ete Nkolo apambola bino. Aleluia. Amen. Assim vamos nos colocar de pé. Na boye toko telema. Vamos abrir na carta de São Mateus. Toko tanga na Bible mokanda. São Mateus. Na livre ya Matthieu. Capítulo 11. Chapitre 11. Verso 1. Kobanda na verset 1. Eu depois vou ler a citação do Mambrano. Na sima na kotanga citation ya Ndeko Branham. Talvez alguém não entenda, porque está a exaltar muito o reverendo Kamalandwa. Tango mosusu ezali na motu moko akoki kososola te tozali kotombola mingi reverend Kamalandwa. É bíblico e é a mensagem do irmão Branham. Ezali na Bible pe ezali message ya Ndeko Branham. Eu vou te ler isso agora. Na kotangela yo yango kala mingi te. Você não fica com dúvidas. Pwete otikala na duti te. Verso 1. Na verset 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na sinagoga da cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos efeitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho.
Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Ok, podemos sentar, Deus na sua palavra. Tukukovanda nzamba pambola liloba na ye. Muito obrigado. Não vou falar das denominações. Merci mingi nakoloba tena tina ya ba denomination. Conforme ouvimos ontem. Ndenge toyoka kilobi. Deus nunca tratou e nunca vai tratar com uma denominação. Nzambe jamais a traité, jamais a traité na denomination. E então, com base nisso, vamos falar dentro de nós. Na base na yango tokoloba pona bisomoko. Com base na leitura feita, kotala na lecture tosali, Deus colocou no meu coração a falar de um crente na prisão. Nzambe atie na motema na ngai naloba na tina ya mondimi oyo aza na boloko. Esse capítulo o irmão Branham me pregou na pregação. Chapitre 1 de Branham Matei yango na prédication. Na pregação a beatitude esquecida. Na prédication les béatitudes oubliées. Mas eu não vou pregar da beatitude esquecida. Mais ngana kotia na tina ya béatitude te. Deus me deu outra vertente falar da ideia do irmão Branham aqui. Nzambe apesinga angle musu pona loba na ideia ya frère Branham awa. Hoje não é tempo denominacional. Oyo ezali tango ba denomination te. Que é outro dia. Ezali mokolo mususu. O profeta Branham me falou uma coisa aqui no Mosakole Branham alobi eloko moko awa 178 parágrafo. Terceiro certo. na 3e son 168. paragraphe 168. E não há ninguém na terra que pode negar que esta é a última era. Moto moko azali te awa na mabele oyo akoki koboya ete oyo ezali eleko ya suka. Porque é a era da igreja de Laodiceia. Po ete ezali eleko ya igreja ya Laodikia. A sétima era da igreja. Le 7e âge de l'église. E aqui estamos. E tozali awa. O segundo período de 2000 anos está terminando. Na deuxième période ya 2000 ans oyo ezali kosila. Não há mais era da igreja. Âge e église ezali susu te. É por isso que vocês, Yango wana bino irmão de chuva seródia, bandeko ya mbula oyo não asuka. poderiam criar outra organização. Nzambe akoki kotinda organisation mosusu te. Não haverá mais. Ekozala lisusu te. Isso mesmo. Yango penza Está no fim. eza na suka. Amém? Amen. Não pode haver mais a era da igreja. Ekoki kozala lisusu na eleko ya eklesia te. Nyonso esili kosila. Amém? Amen. Mas acontece que vamos falar entre nós. Me ekosala mete tokoloba na tina na biso moko. Aguardar. Ezali na bamisusu bazali kobomba. Ainda há pessoas que estão a esperar. Eza na bato oyo bazali kozela. Ainda há gente que pergunta. Ezali na bato oyo bazali kotuna. Mas será que é isto ou então há de vir outra coisa? Eske eza penza yango to eloko mosusu ekoya. Na prisão. Baza toujours na boloko. Porque é alguém que falou. Porque eza moto moko alobi. Porque foi João Batista. Ezalaki Jean Que Baptiste. disse: Eu não sou aquele. Oyo alobaki ngai nazali wana te. Alguém poderoso. Kasi na kati na bino eza na moto moko na nguya. Fogo do Espírito Santo. Oyo akobatisa bino na moto ya molimo santo. No Jordão. Na mokolo nakutaki ye na Jordan. Ele disse: És o Cordeiro de Deus. Ye alobaki na yeyo mwana mpate na Nzambe. Que tira o pecado. Oyo azali kolongola masumu ya mokili. Oh. Mas mais tarde. Mais plus tard. Quando agora está no calce. Tango azalaki na boloko. Agora a visão perdeu. Vision ebungaki ye. Agora toma 2 discípulos. Sikoyo azwi bade Estamos disciples. a ouvir muitos efeitos ali. Tozali koyoka makambo mingi kuna. Os que estão a andar. Babosana bazali Os kotambola. surdos ouvem. Bakufi matoi Os bazali leprosos koyoka. são purificados. Bajalepre bazali E a pregação é dada. E predicação E a ezali Bíblia é kopesa. revelada. E Bíblia eza Mas será revele. que é ele Est-ce ou então eza penza ye to é crente da prisão? ezalaki na prison. E hoje temos muito crente na prisão. E lelo toza na bandimi mingi na Hoje não boloko. é dia de dormir. Lelo Não é dia de dormir. ezali mokolo ya kolala te. Não é dia de perguntar. Ezali mokolo ya kotuna te. Não é dia de ter com os pensamentos. Ezali mokolo ya kozala na É badesprit dia te. de se agarrar a esse Deus. Ezali mokolo ya kokangama na Nzambe Iluminar oyo. a luz que ele enviou. Pe omona E lumière tornar um nini. pequeno Deus sobre a terra. Pete okoma Nzambe ya E o que kokanga nós mokili. falamos se concretiza. E oyo tozali koloba ezali Não é kosalema. falar a mensagem nos lábios. Ezali kaka koloba message na Mas a monoko te. mensagem viver e ser palpável. Message obika yango pe emonana. Este dia é agora. Mokolo yango nde eza lelo. No dia seguinte, hoje. Eza mokolo elobi te lelo. Pe sikoyo. Aleluia. Amen. Escuta, irmão Brana. Boyoka ndeko Branham.
Ontem o pastor Danda falou uma coisa muito importante. Lobi ndeko danda lobaki eloko moko ya mutuya. Não sei se você captar. Na yebite soki bino bo kaptaki yango. Ele falou quando a obra termina. Ya lobaki bo tango musala esili. Deus faz quê? Nzamba sala kanini? Faz quê? Asala kanini? Desce. Não sou eu que peguei. Ngai nazalika ko repeter. É eu que peguei. Ngai de mutu na comprendaki. Quando a obra termina, tango musala esili, então Deus Nzambe akitaka. Aleluia. Amen. E hoje Deus desceu. Elelo Nzambe akiti. Mas o homem ainda está em dúvida. Yo soko zanano na dute. Deus desceu. Nzambe akiti. Uma pergunta, será que há de vir ou já veio? Ozali koton eske akoya to saye. Da prisão. Ozana boloko Hoje não é crente da prisão. Lelo ozamondi lumokolo mundi para ser liberto nisso. Ezali mokolo ozala libere na yango. Deve andar segundo a harmonia e sinfonia. Nzambe alikotamla sego harmonie na sinfonie. Ontem Jesus falou. Lobi Yesu lobaki. São das escrituras. Botala na écriture. Examinei as escrituras. Bango bazala kotanga ba écriture. Examinar e tá falando discípulo. Bo examine. Botala malamu makomi. Examinei as escrituras. Botala malamu makomi. Porque são eles que vocês pretendem alcançar a vida. Ezali na kati na yango bino bozali ko kanisa te bokoza bombo ya sepo. Dizem quem eu sou. Yango nda ezali koloba nani onga nazali. E hoje não temos leitores. Lelo tozana ba lecteur te. Podem captar. Oba koki ko saisir. Saber o que está se passando agora. Bayeba o ezali koleka sikoyo. Será a hora. Parce que ezali tambo. Ayeba mukolo. Por que você vem à igreja? Bona nini yo yaka na église? Não venha como um denominacional. Oyate lokola denominationnel. Mas venha como um adorador. Yaka lokola adorateur. Isso que tem até adorar. Oya yebi nani yo azali ko adorer. Dúvida. Sans ambra ya Esse é bisu. o dia de visitação. Ote ezali mukolo no Dia visitation. glorioso. Ezali mukolo na É uma kembo. era incomparável. Ezali age moko incomparable. Louvado seja o Senhor. Oh, Nzambe akumbisama. Glória ao Senhor. Shalom. Shalom. Na predication shalom. A hora está aqui. Ngonga nde yangoyo. Se eu pudesse estar ali de pé. Soki nakoka kozala wana kotelema. No dia quando o mundo foi criado. Na mokolo oyo Nzambe akelaki mokili. E olhando para baixo. Pe natala na se. E visto a coisa inteira. Pe namona eloko nyonso mobimba. E o Pai tivesse dito a mim. E tata aloba epa na ngai. A mim Branham. Epa na nga Branham. Em que dia você iria querer viver? Mokolo nini yo olingaki ete obika. Que dia você querer viver? Mokolo nini yo olingaki obika. Que dia você estaria sobre a terra? Mokolo nini olingaki ozala awa na mabele. Eu diria agora mesmo. Ngana lingaki na loba sikoyo kaka. Esta é a hora. Oyo ezali ngonga. Esta é a hora que a igreja entrou. Oyo ezali ngonga oyo eklese koti. Dia mais excelente. Pe oyo ezali le plus excellent. Pouco antes da vinda do noivo. Epe avant mobali na libala aya. A verdadeira igreja de Deus vivo. Église oyo solo na Nzambe na bomoi. Deveria estar pegando fogo. Esengelaki ezala kozika na moto. Deveria estar pegando fogo. Esengelaki ezwa moto. Não deveria dormir. Esengelaki elala Deveria te. estar pegando fogo. Esengelaki ezala na moto. Quando pega a promessa, Tango akamati promesse. fala e a Akoloba. coisa sucede. Eloko ekosalema. E o dia é agora e hoje. Mokolo yango ezali de lelo bandeko. Amém, amém. Amen. Sim, é um dia glorioso, irmão. Oui, ezali mokolo na nkembo É um ndeko. dia de imaginar. Ezali mokolo ya koimagine te. Estar com os pensamentos. Ezali mokolo ya kozala na meme makanisi te. Indagações. Ezali mokolo ya. É o dia de concretizar a coisa. Ezali mokolo ya kokonkretize makambo. Porque esse é o dono de Deus. Wete oyo azali mokolo na Nzambe. Você crê que é o dono? Porque o árbitro. Est-ce que yo ondimi ete ye aza mokolo? Ninguém na terra pode dizer que haverá outra era. Ninguém. Moko te na mabele akokaki koloba ngo. Moko te. Sabemos todo que essa é a última era. Biso nyonso yebi ete oyo ezali eleko ya E esta suka. hora mais melhor. Pe ezali ngonga oyo ya malamu Que koleka. o cristão deveria viver. Que o cristão deveria viver. Oyo mokristo alingaki abika. Oh, a igreja deveria pegar no fogo. Eglise esengelaki ezwa moto. Queimando Ezika com a luz do evangelho. na mpole ya evangile. Sendo vindicado entre eles. Bazala kose visite entre bango. Sendo vindicado. Ah, moto ezala vandike entre bango. Levanta-te e resplandece após a luz veio a ti.
Telema épouse parce que Paul est pas na yo. Oyoki? A luz do dia. Paul est na jour. Isaías foi a luz do seu dia. Esaïe azalaki lumière ya mokolo na ye. Noé foi o seu dia. Noé azalaki lumière ya jour na ye. Ele tinha a palavra manifestada. Poete ya azalaki na parole manifestée. Évangile. As palavras da Bíblia. Maloba oya Bible. Para este dia. Pona jour oyo. Ezali lumière ya temps glorieux. É a luz do dia. Ezali lumière du jour. Oh, que tempo glorioso estamos vivendo. Oh, tango nini ya nkembo otozali ko vivre. Aleluia. Amen. Irmão João, quando estava lá na mata, Frère João então azalaki kuna na sa. esperança que eu vou lhe ver. Azalaki na espoir etengana komona ye. Vou lhe apresentar. E tango na komona ye na ko présenter ye. Quando João entrou em ação, E tango Jean akotaki en action. viu alguém vir no rio, Amoni moto moko koya na mai. falou, Alobi. eis aqui o cordeiro. Oh, yeyo mwana mpate. Pecado do mundo. Oyo alongolaka masumu na mokili. Philippe. André. Agora não, eu Sikoyo eza lisusu ngai te. Sikoyo eza nde ye. diminuí. Ngai esengeli nakita. Ye atombwama. E o homem, quando foi assim, E tango esalamaki bongo. na E cadeia, plus tard na boloko. a visão foi. Vision ekei. Agora está perguntando, Siko azali kotuna. Est-ce que eza ye? To esengeli ya ye mususu. To tokozela lisusu mususu. hoje esperar mais um. Lelo eza lisusu likama kozela mususu te. Haverá mais outro dia. Mukolo mosusu ekozala te. Não haverá outro dia que Deus descerá sobre a terra. Mukolo mosusu ekozala te oyo nzambe akokita na mabele. Muito bem na tua Bíblia. Tala malamu Biblia na yo. Não há mais outro dia Mukolo mosusu eza te. que o teu Deus, Nzambe na yo que estás a esperar, oyo ozali kozela. dia vai descer. Mukolo moko akokita. Ele já desceu. Ye asakita. Vai ver do seu povo. Aza na kati ya peuple na ye. Aleluia. Amen. Escuta, irmão Branco. Naza na frère Branham. Louvado seja o Senhor. Kolozo lukumu. Escuta, irmão Branco. Boyo kandeko Branham. João tinha acabado de pagar o mais pobre tributo. Jean asilisaki ye kofuta tribu oyo très pauvre. Que podia a Jesus. Oyo akokaki mpona Yesu. Sabia que isto tinha de vir desta forma. Ye ayebaki yango esengelaki esalema na ndenge oyo. Perguntou-lhe depois que o tinha apresentado. Atuni ye na nsima na ye kopresente ye. E visto aquele sinal sobre ele, Na nsima na ye mpe komona elembo wana likolo na ye. ele disse: Alobi é o Messias. aza Mesi. Amém. Amen. Ele viu o sinal Ye amonaki elembo sobre ele. likolo na ye Está preto e branco, é? eza noir sur blanc. Aleluia. Amen. É o Messias. Aza Mesi. Então ele vem e pergunta: Na boye aye mpe atuni. és tu aquele Eske eza yo ou esperamos o wana to tokozela mosusu. 204. 204. Os olhos de águia de João tinham ficado velados. Miso ya mpongo ya Jean esilaki kozipama. E muitos presos na cadeia hoje, os olhos estão velados. E bato mingi lelo baza na boloko miso na bango eza ya kozipama. Sabe o problema é o quê? Boyebi soki problème eza nini? São regentes. Ezali baregion Regentes. Os pregadores. baprédicateur É que está a fazer isso. bango nde bazali kosala yango. Porque em vez de trazer coisa clara, olie balakisa eloko clair olha a coisa torta. bazali kolakisa na bampate eloko eza kobaluka. A música onde toca, E ntango miziki ezali kobeta em vez de dançar a música nesse ritmo, olie babina miziki yango na ritme bazali kobina tudo está tornando complicado. yo ozali kobalola. Hoje a visão está fechada. Lelo miso eza ya kozipama. São regentes. Baza baprédicateur Provoca isso. bango nde bazali koprofete yango. Ainda não vi. So, nano aye te Estamos aguardando. tozali nanu kozela. Está a ver aquele. Será que é? Eske eza mpenza ye? Mas por que você deixou o pentecostal? Mpona nini yo otikaki Por bapentekote? que você deixou o batista? Mpona nini yo obimaki na batiste? Você deixou o irmão? Mpona nini yo otikaki kipango? Soki ozali kozela Aquele aí é quem? wana aza nani? Esse é quem? Oyo azali nani? Esse é o problema que está ali. Yango nde eza problème. Agora a mensagem é boa. Oh, siko message eza malamu. Você batizado em nome de Jesus. Nga nakozala baptize na kombo na Yesu. Mas se você ainda vai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Soki oza baptize na bateme ya sete. foste. Soki ozalaki baptize Agora aceitasse novo batismo. sikoyo oaccepte bateme ya sika. O que você viu? Eloko nini yo omonaki? Depois pergunta. Après tuna. Depois pergunta. Après
Boyo ka frère Branham. Toda vez Shalom 156. Na prédication Shalom 156. Aí onde a referência é na pregação de eventos modernos. Kuna référence ali l'événement moderne. Sim, são as profecias. Rendu clair par les prophéties. Parágrafo 109, 109. Paragraphe 209. Ô irmão. Oh ndeko. Irmã. Ndeko mwasi. O que há com o mundo? Eloko nini ezali koleka na mokili? Amém. Amen. O que há com o mundo? Eloko nini ezali koleka na mokili? Por que o sologo? Pona nini ngana zali boma? Tem alguma coisa errada em algum lugar? Nazana eloko moko eza kotambola malamu te. Eloko moko ezali. Que não está andando bem. O ezali malamu te. Uma coisa que não está andando. Eza na eloko moko ezali kotambola malamu te. A sinfonia. Symphonie Não está em harmonia com a música na folha. eza en harmonie te na musique. Amém, amém, amém. Amen. A sinfonia. Symphonie Não está em harmonia com a música na folha. eza na harmonie te na musique eza na papier. Deve seguir a harmonia sobre a folha. Esengeli olanda harmonie eza na papier. E a tua Bíblia E Bible na yo te mostra o teu dia. ezali kolakisa yo A mokolo na tua yo. Bíblia Bible na yo se carrega do braço do braço. oyo ozali kokumba na Te salo mostra a tua era. ezali kolakisa yo age na yo. A tua Bíblia Bible na yo te mostra quem é teu Deus. ezali kolakisa yo nani oza nzambe na yo. Mais problème ele tem que cantar esengeli e oyemba fazer sinfonia mpe osala symphonie segundo o plano da palavra. selon plan ya liloba. Amém? Amen. Estamos fazendo o credo e igreja e tudo mais. bazali kosala bacredo baeglise na biloko mosusu. Ele falou, não vou falar de relacionar. Ele falou, não vou falar de denominação. ye alobaki tokoloba na ntina ya dénomination De credo. tozali koloba na ntina credo. Na mensagem, alguns estão com os credos. Oui, na kati ya message bamisusu baza na credo Não estão a ver claramente. bazali komona clairement te. Quando é a palavra que deve ser pregada, ntango ezali liloba oyo esengeleza eteyama deve ser manifestada, mpe ezala manifeste alguma coisa errada com os regentes. eza na quelque chose ezali kotambola malamu te na bateyi Tá aí? yango oyo Aí, não falar que eu vou inventar. boloba te te ngai naza kofonde nazotanga. Amen. Há uma coisa que não vai, mesma coisa errada eza na eloko ezali malamu te com regentes. na bateyi Então a banda toda está confundida na boye bande nyonso eza konfondi e não sabe o que fazer. bayebi te nini bakosala Estão todos raros. bazali bango Eles nyonso vão aqui, vão. bamisu bakokende boye bamisu bake boye Deveria haver uma uniformização. esengelaki uniforme ezala Vai no banco. yo okenda kwandu Tem kubango outra mensagem está quente. okomona message eza pena show okozonga na A luanda mensagem está quente. message eza show Vai em cabine. okenda A kabinda mensagem quente. message eza show Vai no âmbito. okenda A wambu mensagem quente. message eza show Vai no leste. okenda leste A mensagem message quente. eza show Vai em Brasil. oza na Brasil A mensagem quente. message eza show Vai nos Estados Unidos. na okenda A États-Unis mensagem quente. message eza show O gerente a cantar no mesmo ritmo. bagerant bazali koyemba ritme Na mesma moko harmonia, bazali koyemba na meme Hoje é dia harmonie da festa. wete lelo ezali Hoje mokola é dia da fete libertação. ezali mokola Hoje é délivrance dia de tornar Deus em miniatura. yo kozala nzambe na kimoke Hoje é dia de tornar Deus em miniatura. ezali mokolo ya kokoma nzambe ya moke Sim. É hoje. eza nde lelo Não é tremer como é que eu vou me casar. ezali te oyo bana wana kolenga Isso tem prostituição. ndenge nini na Tem kobala muitas mulheres nuas. eza na basi mingi baza bolumbu Nasceu uma família pobre. eske Depois na família são bruxos. apres na Hoje famille não na é nga dia baza de bandoki perguntar. lelo eza mokolo ya kotuna te Se você nasceu na família bruxas, soki na famille na yo baza bandoki mas Deus já deu a resposta. me nzambe esapesi réponse Que ele desceu. wete ye akiti Está confirmando a sua palavra. azali konfirme liloba na ye Escuta. yoka Quando ele enviou os 12, enviou os 12, ntango atindaki bango mibale Bernardo disse. branam alobi Não disse que vamos João Batista. alobaki te obokende na jean baptiste Explique que ele está errado, está no caminho bom. boexplike ye te ye aza mpenza na nzela malamu Ele explique que o batismo de Jesus Cristo não está errado, está podendo. boexplike ye te bateme na nkombo na yesu kristo eza Jesus erreur não te respondeu assim. yesu ayanolaki boye te Jesus falou yesu alobaki a João que vos enviou. jean moto atindi bino Ok, senta. oui ça va bofanda Ele vos enviou. ye moto atindi bino Senta. bofanda Agora, para ir dar notícia aos
Siko, poba kende kopesa sangwe pa Jean. Ba expliquer na Jean. Oh, yo bino bozali koyoka pe komona. Amen. Lelo tozali koyoka pe komona. Ezali kaka koyoka te, mais pe komona. Osan adulte. Yokan de Branham. Les événements modernes. 207. Veja, ele não deu a João. Botala, e a peça que é para chanter. Agora espere, eu darei a João livro sobre como se conduzir. Aloba, bozela nano na kotinda buku boko pa Jean, aye bandenge ni na esengila se conduire. Vamos dar aos pregadores. Toko changer ba prédicateur. Vamos dar. Toko pesa ba prédicateur. Laicos. Na ba laïc. Livro para como se conduzir nesta época. Livre moko ko lakisa bango ndenge ni esengila batambola na elekoyo. Bana, o que você aguardava já se cumpriu. Oyo bino bozalaki kozela se kokisami. Sikoyo bodore ngai parce que nasaliao. Non. Isso na católica. Wana ezakona na catholique. Deus não fala como padre. Nzambe alobaka te lokola sango. Nzambe atraitaka na théologie te. Fala numa linguagem profética. Nzambe alobaka na langage moko prophétique. Et langage yango prophétique. Amen, amen, amen. Amen. A linguagem profética. Langage prophétique. Que escapa para muitos. Yango eshapaka na bato mingi. E bango bakoki komona yango te. Bango bakoyeba te bakondima. Oyo ese leka oyo koya. Mais bakomona te oyo ezali kosala masikoyo. Amen. Mondimi oyo aza na boloko. Eza nde pai na longolaki prédication na ngai. Mondimi oyo aza na boloko. Ele disse: alobi, fiquem por aí, observem o que acontece. Bozala wana pe botala oyo kosalema. Voltem, mostra João. Pe bozonga bolakise ba Jean. Oyo ezali kosalema. Então fica ali. Zala wana e vê. Pe mona. E escuta. Pe yoka. O que está acontecendo na mensagem de William Marion Branham. Oyo ezali kosalema na message ya William Marion Branham. Faz a pesquisa. Sikoyo sala recherche. Faz a comparação com a tua Bíblia. Pe sala comparação na Bíblia não. Está no céu ainda agora. Só que Jesus Cristo azana na loro as coisas. Deve estar aqui. To esengali azala awa. Se ele está no céu. Só que azana likolo. Você não focalizou bem a tua Bíblia. Yo, obrake malamu te Bíblia na yo. Só que esengali ya na no. Yo, o failli. O failli na ko brake. Esengali o brake. Oye ba prophétie. Mokolo pe gonga. Oyo zali ko vivre. Amen. Yoka de Branham. Na prédication. A obra-prima. Les chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre de Dieu. Oh, ils sont très identifiés. 113. Está tudo atribuído aqui na Bíblia. Nyonso est attribué à la Bible. Acabou. Et si li. Você não pode me explicar alguma coisa contrária. Yo koko expliquer ngai longo za contraire. Et si li. Está tudo atribuído aqui. Nyonso ezali awa na Bible. Em termos de saber a era. Esengeli to yeba eleko. E a hora. Pe nangonga. O que é para nós. O ezali pona biso. O que é para. O ezali pona. O que é para. O ezali pona biso. Olha, hoje não é dia de Josué. Lelo eza mokola Josué te. Não é dia de Moisés. Lelo eza mokola Moïse te. Não é dia de Abacuque. Lelo eza mokola Bakuku te. É teu dia. Lelo eza mokolo na yo. É amanhã. Eza lobi te. É teu dia. Lelo eza mokolo na yo. Creia na palavra, porque não vou afundar. Nazali kofonde te. Vou te ler notícia do céu. Nazali kotangela yo ba nouvelle ya lola sikoyo. São notícias. Eza ba nouvelle. São atualidade. Eza ba actualité. É atualidade. Oyo ezali actualité. Comida espiritual. Ezali na nourriture spirituelle. Mais oyo eza caché. Para os filhos. Pobele pona bana. A libertação. Oyo ezali kopesa délivrance. Oyo ezali kopesa guérison divine. Pequeno Deus sobre a Oyo ezali kokomisa yo nzambe ya moke. perfeito. Oyo ezali korendre yo parfait.
Amen. Alléluia. Oh, eu amo muito o irmão Branham. Gana lingaka mingi ndeko Branham. Branham você não pode parar. Ko na Branham yoko kiko telemate. E aí onde nós estamos falhando hoje. Ezande na esiko obiso tozali ko failli lelo. E aí estamos falhando. Ezali ne wana biso tozali ko failli lelo. Estamos lendo tudo menos a Bíblia. Tozali ko tanga nyos sauf Bible. Este é o dia em que devíamos estar vivendo. Oyo ezali mukolo esengela kibiso tobika. Este é o dia em que Deus nos colocou aqui. Oyo ezali mukolo oyo Nzambe atie biso awa. Hoje Lelo e este epe oyo dia que Deus te colocou aqui. ezali mukolo oyo Nzambe atie yo awa. Para adorar um Deus imaginário. Ezali pona ko adore Nzambe imaginaire te. Adorar um Deus de estátua. Ezali te pona ko adore Nzambe ya bikeko. Mas não um Deus histórico. Azali Nzambe historique te. Ele mesmo ontem. Yaza motindo moko lobi lelo pe. Se para Josué veio. Lelo soki joma ye. Se para Josué vinha. Soki pona José ayaki. Para Moisés vinha. Pona Mose ayaki. Para João Batista vinha. Pona Jean Baptiste ayaki. Ele desce, não envia, ele desce. Ye akitaka. Para o seu povo. Pona peuple na ye. Então, se você é povo de Deus, Sikoyo soki ozali bota na Nzambe. ele deve também descer para você. Esengeli pe ye akita pona yo. Se não descer para ti, Soki akiti te pona yo. tua fé é em vão. Kondima na yo ezali pamba. Se ele não descer para você, Soki akiti te pona yo. então você não é filho de Deus. Na boyo yo oza mwana na Nzambe te. E eu te garanto, Nga nazali kolepisa yo. filho de Deus. Nga nazali mwana na Nzambe. Se filho de Deus, Nabotamaki mwana na Nzambe. filho de Deus, Pe nazali kovivre kwa mwana na Nzambe. era filho de Deus. Pe nakotika mabelelo kwa mwana na Nzambe. Nasceu com uma missão. Nabotamaki Com uma missão. na mission moko. E essa missão E mission yango representar ezali ya korepresente que me criou. oyo akelaki ngai. A história, Eza na histoire te. profecia. Me na baprofesi. Estamos? Estamos juntos? Toza elongo. Landa malamu. Ana disse que quais são as obras? Brana balobi misala ezali nini? Porque é isso que fez Jesus sentar os dois. Kwete yango esalaki ete Yesu afandisa bade disciple. Não lhes deu um livro para seguir. Apesaki bango livre moko te balanda. Eles falaram, sentem. Alobi na bango bofanda. Bomona boyoka tango bokokende koyebisa Jean A águia vai entender. ye aza aigle akosasola A águia aigle não tem que explicar, olha, assim. kozala wana to explike o eloko eza boye boye A profecia, pesa ye profesi ye akokangama na yango não há emprego, mosala eza te não há pai, eza não te há casamento. o mariage eza te Casa com aquela akokangama na promese wana tornou real para ele. wetike ekomi réel mpo na ye Dia de grande visitação. ezali mokolo ya grande visitation. Hoje é dia de adorar Deus em espírito e em verdade. lelo ezali mokolo ya koadore Nzambe na esprit na verité. Deus tem imaginação. azali Nzambe ya imagination te Deus real. kasi Nzambe aza réel. Quando o homem fala o que Deus fez hoje em Abraão. Quando hoje a pessoa lhe fala o que Jesus fez em Abraão, ntango bato bayoki oyo Yesu asalaki na kati ya Branham ele se escandaliza. ebetisaka bango mabaku. Leia a Bíblia. Tanga Bíblia. Eu vou voltar em São Mateus 7. Verso 6. São Mateus 11. nakozonga na Matthieu 11 Verso 6. verset 6. E bem-aventurado é aquele esengo mpona oyo que se não escandalizar oyo akobetisa mabaku te de mim. mpo na ngai. Quem te vai falar? Nani oyo azalaki koloba? E João mandou mandou o discípulo a quem? Jean atindaki badisiple na ye epai ya nani? Esse versículo Verset oyo não falou para João. elobaki mpo na Jean te. Falou para aqueles que estão ao redor, porque eles encontrou. elobaki na baoyo bazalaki nzinga na Yesu. Bem-aventurado. Esengo Bem-aventurado esengo aquele que não escandaliza
ennemi. Pona oyo akoyokisa masoni te pona ngai. Quando fala de Jesus teu, Elelo tangu tolobi na tina ya Yesu na yo. Jesus que vem para os teus dias. Yesu oyo aye pona mokolo na yo. Você te agarrar que isso é meu. Olie yo okangama yango lobete oyo eza ya ngai. Yoko no. Oyo eza ya ngai te. Ndeko Branham alobi. Há muita gente que come como galinha. Eza na bato mingi baliaka lokola basoso. Isso Oyo yango te. Oyo yango te. Oyo yango. Oyo yango te. Oyo yango te. Oyo. Yo oza na jour na yo. Lelo eza na mokolo basoso te. Lolo eza mokolo babongo. Wete nzamba kiti. Aye na bile ya fresh. Bile ya fresh. Oyo kopesa nguya. Loba amen. Agora escuta isso, obras. Sikoyo yoka ba leçon. Pelo menos se não crê em mim, se não crê em mim, Soki bondimeli ngai te. interpreta que tal? Pelo menos se não credes em mim, Na mwe soki bondimeli ngai te. crê nas obras. Bondimela na misala. Porque as obras dizem que os Wete misala ezali koloba onga nazali. Amen. Amen. Oh, pelo menos se não credes em mim, Soki bolingi kondimela ngai te. crede nas obras. Bondimela na misala. Porque as obras testificam que eu estou. Misala yango ndali ezali koloba nani nga nazali. Você, quando o irmão do Samba estava dirigindo o hino, Tango na kobenga ndeko tosamba dirige. quando o Samba estava dirigindo o hino, Tango ndeko tosamba zali ko dirige banzembo. le grand jour s'est levé, Mokola monene ye. Dieu nous a visités. Deus nos visitou. Voici le temps nouveau. Eis um novo dia. Cantemos glória a Deus. Recebam de Cristo ce qu'il avait promis. O que ele prometeu. Le Saint O Espírito Santo está aqui. dia agora escuta as obras. Yoka sikoyo misala. Escuta as obras. Sikoyo yoka misala. Vamos escutar as obras. Oza pre oyoka misala. Dia o irmão perdeu as chaves. Mukolo moko. Dia o irmão perdeu as chaves. Mokolo moko ndeko moko abungisaki bafongola. Na casa dele. Na ndako na ye. Outro estado. Na eta mosusu. William Marion perdeu outro estado. William Marion Branham azalaki na eta mosusu. Pegou o telefone. Akamati telefone. Alô? Alô? Aí, irmão Branham. Ndeko Branham. Deixa eu perder as minhas chaves. Nabungisi bafongola na ngai. E na Bíblia, Na Bíblia, dia Aquis perdeu os jumentos. mokolo moko akisi. E perdeu os jumentos. Aperdaki badocument na ye. Jumentos. Abungisaki bampate na ye. E Saul, Saul, quando foi ter com o profeta Samuel, ntango akendaki kokuta na profeta Samuel, onde estava localizado os jumentos. asplikaki ye esika nini bampunda na ye bazalaki. O irmão Branham explicou. Yango wana nabengi ndeko Branham oexplike ngai wapi esika ezali bafongola na nga. As chaves, Bafongola na yo, as tuas chaves, bafongola na yo está dentro do casaco. eza na kati ya kazaka oyo yo olataki lobi kuna na chambre. Ndeko ake na chambre Tirou o casaco de ontem. alongoli kazako alataki lobi mpe akutaki bafongola eza misala. Amen. Olingi misala, olingi misala. Você é uma criança, Baye na mwana moka muke então se faz. o azalaki na hydrocéphale Namorou, abondelaki te pediu uma corda. asengi singa Pode ir. okoki kokende E amanhã traz para medir a medição. lobi yaka na lisusu totala lisusu Falaram com a criança. bake na mwana Dia seguinte, na mokolo elandaki motu ezalaki yet meteu a corda. batie singa A corda estava apoiada. singa ezalaki wana deja Esse é o avô. aza koko na yo Esse é teu padre. wana aza padre na yo Papa. wana aza padre nzambe
Mokolo moko. Que les obras. Olingi misala. Olingi misala. Moto moka ye na mwana mwasi. Moto moka zaleka mubange. Oh, une jeune fille. Mais azalaki avec jamais ya mona. Abanda koyoka ete Branham kuna za kosala miracle. Alors bito kende. Fi. Bake kuna. Eh bake bakomi na retard bakomi bakuti réunion Cécilie. Et tata wana amoni batu bazali kotubi mamususu bango nyose papier. Balobi kana kokita. Mwana yotika lawa. Papa akokita kende kokuta namna ko Branham. Papa keko luka esika Branham azalaki. Akuta kiete. Mwana pa azalaki stage 3. Alobinga pena kokita. Est-ce que yo somona? Oyo mukufi miso. Akiti. Sa mutu atambusa ye. Sa mutu atambusa ye. Ayeba katata na yete. Soki azalaki ya mukuse tambula ye. Soki alataki elamba complet. Donc elamba nini ya alataki pote amona ye. Ezalaki mokolo moko terrible. Et tango tata na ya azalaki wana kotambola. Et mwana na ya pe abandi koluka ye. Abandi ko circuler. Koluka. Na mpwasa. Hey, monsieur. Salanga grâce. Et yo yabi monsieur Branham. Même ngati kuna. Et tata nanga bungi. Ngape na sa perdu. Peut-être abonde la pona ngai. Ce qui on me tient en place. Mon couple miso. Oya koki komona tata na yete. Oya koki komona mituka na yete. Bobele akiti na mutuka. Be abandi ko koluka. E na mpwasa. Moto asimba kiye. Azalaki guide. Ezamo kolo. Azalaki guide. Era William Mario. Ezalaki William Mario Branham. Olingi nini? Na lingiete babonde la ponanga. Engana ndibi. Est-ce que yo yebi de Branham? Alors oui, na yoka kapona ye. Eh nandimi ete yakutana kina ange. Lilo bawana. Tango kaka lobi yango. Et tout chaque motema nanga. Et tango bonde la ki wona. Misa fomomi. Abandi ko sauter. Abandi le peuple comme la panique. Et comment qu'il a panique? Et pas une problème ko kende. Ayoki makelele. E ameki siko ya zonga. Tango ameki ko zonga. Akuti mwana na ye azalaki wana koga. Na Zakeri. Ngana azalaki abegi. Siko nazali komona. Tango tata kutaki ye. Amone te mwana na brasi. Asambrase. Oya bi gason Oya salaki teke aya bakasa tata na ye. Jamais amona tata na ye. Mais ayeba kiete oyo azali tata na ngai. E mwana na Nzambe. Leli. Ezali kosenga te amona livre. Ya yebi la bua. Ya sa particulier. Emna kokena tata na ngai. Nzambe apambola bino. Vamos ficar de pé, Deus seja louvado. Top telema Nzambe azolukumu. E dia
que Deus enviou para nós um grande profeta desde Enoque até hoje. Nunca existiu um profeta igual. Com ministério da pedra de cume. Nunca aconteceu no mundo. O ministério encarnado no corpo humano. É uma grande visitação que nós recebemos para dar energia na noiva, para ser transformada. É um dia para lhe ver face a face, para partir deste mundo. Aleluia. Aleluia. Podemos levantar nossas mãos. Fala a Deus, agradece a Deus. Deus te visitou através deste ministério de Branham. Lucas 17:30 usou Malaquias 4. Deus visitou a noiva. É um dia especial. É um dia da dedicação. Não é só esse edifício. Nós todos vamos ser dedicados. Junto com esse edifício. Vamos ficar com essa mensagem. É o grande mistério hoje. Que nem o Satanás não entende e não pode entender. Com as mãos levantadas. Pode levantar a sua voz a Deus. Agradecendo a Deus. Falando a Deus. E não esqueça de pedir bênção para o pastor Lumbo. Cada um de nós vai orar em poucas palavras. Né de la poussière et d'éternité, je vais la lumière et marcher Tango tosa na mito ya kukumba pasteur Lumeta agogo ya pona kubondela.
Ok. Seigneur Jésus, notre Dieu. Senhor Deus, tu és o nosso guia. Nous sommes venus ici à cause d'un but. Viemos aqui por um objetivo. Chacun de nous, avant de quitter sa maison, Cada de nós, antes de abandonar sua casa, il avait demandé miséricorde à toi. tinha pedido a misericórdia. Nous savons que tout ce qui se passe ici, Sabemos que tudo que se passa aqui, c'était la demande de nos prières. isto é a resposta das nossas orações. Nous disons merci. E dissemos obrigado. C'est que nous voulons que nous puissions, O que nós queremos, Deus Todo-Poderoso, que tu puisses réellement être guide dans toutes choses qui doivent passer ici. que realmente seja o condutor em tudo que vai se passar aqui. Laisse que l'ange qui accompagne l'épouse Permita que o anjo que acompanhe a esposa, puisse réellement accompagner la cérémonie qui doit passer. que realmente acompanhe a cerimônia que vai se Et nous realizar. savons que tu as commencé avec nous. Sabemos que tu começou conosco, Tu dois continuer avec nous. deve continuar conosco. Tout ce que nous voyons, Tudo quanto vemos c'est ta volonté. é a tua vontade. Nous disons, laisse que ton nom soit glorifié. E dissemos que o teu nome seja glorificado, Sois béni à jamais, Seigneur. seja bendito para sempre. Abandonne chacun de nous entre tes mains. Entrego cada de nós nas tuas mãos. Merci pour la prédication. Obrigado pela pregação Nous avons écouté. que ouvimos. Nous ne voulons même pas retourner tel qu'on était venu. Nous ne voulons même pas retourner tel qu'on était venu. Não queremos regressar conforme vínhamos. Et nous savons que tout ce qu'on a écouté, E sabemos que tudo quando ouvimos c'est toi Dieu. é você, Deus. Sois loué à jamais. Seja louvado para Dans sempre. le nom puissant du Seigneur Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Merci pour la prédication. Obrigado pela pregação. Merci pour la présence. Obrigado pela presença. Merci pour les prophètes. Obrigado pelo profeta. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Podemos agradecer ao Senhor. Tokoti kotonda nkolo. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Zambe apambola bino bokoi kofanda. Amém. E como falamos ontem, Ndenge tolobaki lobi. não vamos descer, Tokokita te. não vamos indo descendo, Tokokende te na kokita. mas vamos indo subindo, 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 subindo. Será que subimos? Que tomati. Amém. Deus seja louvado. Zambe azwa lokumu. Vamos subir ainda Toko matanando. com o pastor José dos Santos. Na pastor José dos Santos. E antes disso, queria apresentar.